Bom, vamos iniciar agora. Como nós já tivemos avaliação e encerramos o módulo 1, fizemos a avaliação na aula passada, hoje nós vamos dar o início ao módulo 2. O módulo 2 ele está dividido em 3 capítulos. O capítulo 3, Ásia, regionalização e aspectos naturais. Capítulo 4, aspectos populacionais e econômicos da Ásia. E o capítulo 5, Oriente Médio, contrastes e questões políticas. Todo o capítulo ele vai estar referente ao continente asiático, tá? Então, primeiramente, nós vamos estudar o capítulo 3. Professor, Oi? tem gente querendo entrar. Espera aí. Já aceitei lá. Então, primeiramente, nós vamos estar trabalhando ali o capítulo 3, Ásia, regionalização e aspectos naturais, tá? Nós vamos falar sobre todo o continente asiático, que é o maior continente ali que nós temos. Posteriormente, nós vamos falar sobre esses aspectos econômicos, populacionais e econômicos da Ásia. E depois nós vamos falar só sobre o Oriente Médio, que faz parte da Ásia também, tá? Então, nós vamos estar estudando ali ele detalhadamente, ok? Então, para dar início, capítulo 3, Ásia, regionalização e aspectos naturais. Eu trouxe para vocês 3 imagens, tá? Essas imagens, elas se remetem ao rio Yangtze, na China, tá? Um rio muito importante ali, um dos maiores rios do mundo, né? Ele tem ali, o rio ele percorre, é o rio mais extenso do continente asiático, percorre cerca de 5.800 quilômetros, desde o Planalto do Tibete, onde que ele nasce, até o Oceano Pacífico, tá? Aonde que é a sua foz, certo? Ele possui uma grande importância histórica para o continente, pois muitos acreditam que foi ao longo de suas margens que o arroz foi domesticado e cultivado pela primeira vez. Nós sabemos que o arroz é um dos principais alimentos ali do continente asiático, se tratando em China, Japão, né? Então, nós podemos observar o quê? Que aqui temos plantações de arroz, tá? Isso às margens do rio Yangtze, tá? Ele é um dos rios mais importantes ali do continente asiático, sendo o maior rio que nós temos, que temos ali desse continente. Ao longo do capítulo, nós estaremos estudando sobre as diferentes regiões, né, do continente, que compõe o continente asiático. E nós vamos estar ali estudando os principais tipos climáticos de vegetação que nele percorre. Todo o continente asiático, ele faz parte, pega todo o Oriente Médio, tá? A Rússia, porém aqui o leste da Rússia, ele faz parte da Europa, tá? Formando ali a Eurásia. Uma parte da Rússia, depois eu vou falar com vocês, ele faz parte, nessa porção aqui mais ou menos, faz parte da Europa, e aqui faz parte da Ásia, tá? Ele é dividido, a Rússia, todo o país da Rússia. Então, aqui no mapa não mostra essa divisão, mas eu vou trazer um mapa para vocês que mostra essa divisão da Rússia, tanto da parte do que faz parte do continente asiático, como faz parte da Europa, certo? Como é que eles conseguem subir por cá? Quem puder entrar lá na página 350. Apostila, 350. Apostila nova, tá? Aí nós vamos estudar agora sobre as diferentes... antes de começar a estudar as diferentes regiões da Ásia, eu queria trazer o conceito do que é regionalização, certo, pessoal? Então, a regionalização é a divisão de regiões que implica na distinção
de áreas a partir de características ou semelhanças em comum. Em muitos são os fatores que determinam essa regionalização. A exemplo da localização geográfica é essa que possui relação direta com a organização, o espaço. Então, toda a regionalização do continente asiático, ele implica ali em nas divisões, na organização do espaço, certo? E tem aspectos ali que são parecidos, semelhantes, né? São características do continente asiático que são semelhantes, por isso que a gente tem essa divisão. Porém, todavia, além dos aspectos geográficos, levam-se em consideração inúmeros fatores determinantes para esse processo de regionalização, que são eles também a economia, a política, a sociedade, a história, a cultura, entre outros, né? Mas os principais ali para a gente fazer a regionalização das regiões, das divisões das regiões, são ali a economia, a política, a sociedade, a história, a cultura, tá? Que fazem com que a Ásia ela se divide ali em 5 regiões, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho ali da regionalização, tá? Do continente asiático, das 5 regiões que o território ali, todo o território do continente, ele é dividido. Eu quero que daí vocês estejam ali com a apostila para a gente estar estudando junto, ok? Quem chegou agora, nós estamos estudando já o capítulo 3, Ásia, Regionalização e Aspectos Naturais, retomando, aonde nós vamos ali estar estudando as diferentes regiões que compõem o continente asiático. O capítulo começa na página 348 e nós estamos na página 350 já com o conteúdo. Eu trouxe aqui um pouquinho... Professor, Oi. professor, o Iosif quer entrar aí. Ah, tá. Peraí. Mas ele não tem aqui o convite. Fala para ele mandar o convite para mim. Tá? Então, eu estou falando aqui um pouquinho do que é regionalização, só para eu fazer ali a conceituação, né, para vocês entenderem o porquê nós temos ali toda essa divisão do continente asiático. Por que que ele é dividido em 5 grandes partes, em 5 regiões, tá? Ali do continente asiático, certo? Nós sabemos também, antes de começar, só para fazer um comentário, assim como o continente asiático, o continente americano, né? Ele também é dividido em 3 porções, que é o quê? América do Sul, América Central e América do Norte. Da mesma forma que o continente asiático, por serem continentes de extensão territorial grande, eles acabam dividindo para organizar melhor o espaço, tá? É uma forma ali de termos algumas relações parecidas entre os continentes. E nós também sabemos que o continente americano ele também é dividido em 2 porções, além de ter essa divisão de América do Sul, América Central e América do Norte, nós também podemos fazer a divisão de América anglo-saxônica, que é a América desenvolvida, que é o quê? Que pertence Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, tá? América subdesenvolvida, onde a língua predominante é o latim, certo? Podemos fazer essa divisão também das 2 Américas. Mas, voltando aqui, fala para o Joseph que ele tem que mandar para mim o convite. Aí, a hora que ele mandar, eu aceito. E agora, vamos ali falar na página, vocês têm na página 350, o mapa aqui ficou meio distorcido não, a resolução não está muito boa, mas nós temos ali as diferentes regiões da Ásia, onde ela tem uma superfície territorial de 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? Representando 1/3 das terras emersas, né? Das terras que pertencem ao globo terrestre.
grande variedades, ambientes, características culturais e socioeconômicas. Por que nós temos ali grandes variedades ambientais, características culturais e socioeconômicas? Porque nós vamos ali, desde das ilhas, né, do arquipélago, aqui das ilhas do Sudeste Asiático, que compõem a Ásia, até o extremo ali no próximo ao Oceano Glacial Ártico. Então, nós temos ali temperaturas que variam na próxima linha do Equador, que são temperaturas quentes, até as temperaturas muito frias, tá? Então, nós temos ali uma grande variedade de paisagem, tá? O ambiente é diferente, ali as características ambientais. Também as características culturais. Nós temos ali a cultura, principalmente ali a cultura chinesa, a indiana, que são muito presentes. O Japão também tem sua cultura muito forte. É diferente da cultura da Rússia e diferente da cultura do Oriente Médio, gente. Então, nós temos ali uma riqueza nas culturas. E como está dividido também as socioeconômicas, tá? Como que está dividida a sociedade e a economia de cada região do continente asiático. Ele possui diferenças, não são todas iguais, certo? Ele possui ali diferenças, como que está sendo ali, qual que é a principal economia de cada país, como que a sociedade é organizada em cada país das regiões da Ásia. Então, ela tem as diferenças. É diferente a Rússia da China, a China dos países do Oriente Médio, eles têm ali uma diferença, têm suas características culturais próprias, tá? Então, nós vamos estar vendo isso também. E está dividida em 5 regiões. Ásia Central, que é a Rússia, Setentrional, que faz parte desses outros países, que eu vou estar vendo com vocês, Oriente Médio, Sul da Ásia, Leste Asiático e Sudeste Asiático. Aqui no oeste da Rússia, gente, nós temos, ela faz parte da Europa. Então, ela é uma porção dessa parte do continente asiático, ele se transforma na Eurásia, né? Que é uma grande e contígua terra formada pela união dos continentes, tanto do continente europeu quanto do continente asiático, formando aqui a Eurásia, que é a porção oeste da Rússia, certo? Eric, o Yosef conseguiu entrar ali e mandar para mim? É que ele tinha que ligar o PC de novo. Deu ruim no PC dele e daí ele teve que... Tá bom. Daí agora ele disse que ele conseguiu. Daqui a pouco ele entra. Tá, beleza. Entra pelo Play 4. Então, nós vamos estar estudando o sul da Ásia. Quem pode pegar a apostila para mim e ler ali o que está escrito no sul da Ásia? Pode ler para mim. Sul da Ásia, peraí. Isso, página 351. O sul da Ásia é uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanhas. Sua população numerosa, posição estratégica entre o Oriente Médio e a China, tornam a região uma das mais importantes do continente na atualidade. Isso, então ali no sul da Ásia, nós temos quais países? Temos o Paquistão, tá? Índia, a Índia aqui do sul da Ásia é o país mais populoso, o Nepal, nós sabemos que aqui nós temos ali a cordilheira do Himalaia, tá? Nós temos a cordilheira do Himalaia, temos o Nepal, Butão, Bangladesh e aqui Mianmar. Mianmar também pertence ao sul da Ásia, tá, pessoal? Eu não encontrei um mapa que tinha ele junto, mas ele pertence ao sul da Ásia, não ao sudeste, ao sul, certo? Então, essas características do sul da Ásia, elas são o quê? Elas têm essas características porque esse continente, ele tem essa parte do continente, tem suas características próximas. Então, por isso que foi destinado o sul da Ásia por esses países, certo? Aí nós temos ali
o sudeste da Ásia. Quem que lê para mim o sudeste da Ásia? Quem que pode participar? Pode eu de novo? Pode, se ninguém quiser ler. Pode. Tá. O sudeste da Ásia engloba a Península Indochinesa chinesa, chinesiana é uma considerável quantidade de ilhas. A região concentra estreitos de grande importância geopolítica, por onde trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índico e Pacífico, entre a Ásia e o resto do mundo. Isso, então nós temos aqui, Mianmar, eu falei que antes pertence ao sul da Ásia, então ele não pertence ao sudeste, tá, pessoal? Porém, no sudeste da Ásia nós temos esse arquipélago de ilhas, tá? Aonde que pertence Timor-Leste, a Indonésia, que é toda essa parte em amarela do continente, Brunei, Singapura, Malásia, Filipinas, Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja, tá? Então, esse estreito, vocês têm ali na página 351, tem uma imagem, tá? Uma figura onde que mostra o estreito. É o estreito de Malaca, entre a península Malaya e a ilha de Sumatra, tá? Representa a principal passagem marítima que liga os oceanos Índico e Pacífico. Nessa fotografia podemos observar uma parte desse estreito. Ó, provavelmente o estreito que nós temos, passa por essa porção aqui, tá, pessoal? É onde que tem a ligação do Oceano Pacífico e ele vai até o Oceano Índico, ok? Deixa eu ver se nós conseguimos ver aqui melhor. Ó, o estreito, Oceano Pacífico, Oceano Índico, que é onde que a gente tem ali a ligação para fazer todo esse transporte de mercadorias. Certo, pessoal? Agora nós temos lá o leste da Ásia. Leste da Ásia, que nós temos os países como a Mongólia, Coreia do Norte e do Sul, Japão, Taiwan e a China. A China como o maior país, tanto do continente asiático, em questão populacional, como mundial, certo? Com mais de 1 bilhão de habitantes, ok? Quem que pode ler para mim o leste da Ásia, desculpa? Pode. O leste da Ásia engloba a China, país com maior extensão territorial do continente, a Mongólia, a Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Do ponto de vista geopolítico, a região desperta interesse pela ascensão da China e pelo crescimento da sua influência sobre todo o continente, além da apreensão gerada pela situação instável entre as Coreias do Sul e do Norte. Isso, então nós temos aqui, nesse continente, temos a ditadura ali da Coreia do Norte, né? Nós temos a China, que desperta ali interesse do mundo todo, por quê? Porque a China, ela está em uma expansão da sua economia. Claro que agora nós temos ali o problema com o vírus, que começou lá na China, e a China ficou parada ali, se eu não me engano, por 4 meses. Isso afeta não só a economia chinesa, como a economia de todos os países do mundo, tá? Porém, essa região, a China, ela desperta muito interesse dos Estados Unidos. Por quê? Porque a China e os Estados Unidos, elas acabam competindo na parte da tecnologia. Claro que a China, em primeiro momento, até ela chegar ao ponto que ela chegou, ela produzia em grande massa e com uma tecnologia não muito aprimorada. Porém,
né? Agora aqui, depois que a China se reergue, ela acaba melhorando a sua tecnologia. Com isso, ela começa a competir diretamente com a Índia. Nós sabemos ali que a China ela conseguiu construir uma ponte, né, uma ligação em pouco tempo, o que levaria mais ou menos 10 anos aqui no Brasil. Lá em 1 ano e meio, 2 anos, eles conseguiram construir uma ponte, de tão rápido que eles são ali na parte das construções, ok? E o Japão, ali dessa parte do leste da Ásia, é o país ali desenvolvido, né, o arquipélago de ilhas aqui do Japão. Tá? Tem uma grande massa populacional por ser um país ali, sendo uma ilha, certo? Próxima parte, Ásia Central e Setentrional. Quem que lê para mim? Posso ler de novo, senhor? Pode. A Ásia Central e Setentrional engloba uma extensa porção de terra no sentido leste-oeste. A região passou por mudanças significativas ao longo do século XX, desde a Revolução Russa de 1917 e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Em 1924, sua dissolução em 1991 resultou em emergência de 5 repúblicas independentes, entre as quais se destaca a Rússia, tanto territorial quanto politicamente. Isso, então aqui eu quis trazer para vocês as duas partes, tá? Eu dividi a Ásia Central e a Ásia Setentrional para vocês, trouxe em 2 mapas. A Rússia, aonde que ela pertence na parte do continente asiático, e uma parte do continente europeu. Ela foi no período lá em que era a União Soviética até 1991. Depois ela teve ali a sua divisão, né, se tornando em outras repúblicas, em mais 5 repúblicas independentes. Então a Rússia, ela deixa de ser União Soviética e passa a ser Rússia, ok? Isso em 1991. Nesse processo, nós temos ali a divisão também da Rússia, né, por ser a extensão territorial do país, por pertencer tanto ali na parte da Ásia e uma parte da Europa. Então, ela se divide em 2 partes. Aí ela se transforma, por isso que nós mostramos que essa parte ela se transforma na Eurásia, tá? Pela junção dos 2 continentes, ok? Aqui nós também temos um arquipélago de ilhas, né, que pertence à Rússia e fazem parte do continente asiático, tá? Além da Rússia, nós temos esses outros países com esses nomes diferentes, tá? Que fazem parte da Ásia Central, ok? Rússia, Ásia Setentrional, Ásia Central, esses países que têm esses nomes diferentes, tá, pessoal? Tem mais 10 minutinhos ali para a gente conversar, para eu explicar para vocês. Então, é uma parte também muito importante, tá? Do continente asiático. Nós sabemos aqui a Rússia é um país gelado, certo? É um país gelado, onde nós temos ali a principal parte que tem a população fica na porção sul de todo o continente e na porção oeste, tá? E aqui é a parte mais gelada da Rússia, certo? E aqui nós temos os outros países também que fazem parte ali da Ásia Central, que nós vamos estar estudando lá na frente. Aqui só estamos conhecendo cada parte do continente asiático. Oriente Médio, quem que lê para mim Oriente Médio? Posso ler de novo, então? Pode, Tarles. Oriente Médio se destaca pela importância para essas 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como apenas ambas reservas de petróleo e gás natural.
A região apresenta grande complexidade ao ponto de vista geopolítico, sendo palco de conflitos e atividades de organizações extremistas. Isso, então nós sabemos ali o interesse também dos Estados Unidos nas grandes reservas de petróleo que possuem aqui no Oriente Médio, tá? Por quê? Por ser uma região muito rica no petróleo. Então, ali a gente sempre nós temos ali conflitos. Tanto na Síria existem conflitos, no Iraque que teve conflito com os Estados Unidos, tá? Sempre há conflito ali devido a esse grande quantidade de petróleo e gás natural que nós temos, grandes reservas. Também ela é rica ali por quê? Devido ao islamismo, né, que é uma das principais religiões que nós temos ali no Oriente Médio, tá, pessoal? Sabemos que da parte asiática, o Oriente Médio pertence a esses países: Turquia, Síria, Iraque, Jordânia, Israel, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Catar, onde vai ser as Olimpíadas, Emirados Árabes, Irã, Afeganistão e Kuwait, tá? Então, nós temos ali o islamismo como a principal religião, né? Que tem toda aquela sua tradição tanto na forma cultural como que eles se vestem, tá, pessoal? Então, temos ali essas diferenças. Falando do Catar agora um pouquinho, onde que nós vamos ter a Copa do Mundo em 2022, se eu não me engano, acho que é 2022. O Catar é um país muito pequeno, tá? Porém, ele é muito rico em petróleo. Nós sabemos que as reservas de petróleo ela vai se acabando com o tempo. Porém, o Catar ele investiu também no turismo, tá? Porque eles sabem que quando o petróleo chegar a acabar, eles têm outra fonte de renda, que é o turismo. Então, nós vemos lá, quem tiver interesse em depois pesquisar, muitas cidades que estão sendo construídas no meio do deserto. Essa região é uma região onde que há muito deserto, pessoal. Então, o Catar ele construiu grandes cidades, tá? Que ficam ali no meio do deserto, porém, ou na parte ali do mar, né, que nós temos, porém, que tem algumas atrações turísticas que levam as pessoas a se interessar a ir a ir nessa região para passear, poder se divertir, tá? Além de ser países que têm altas temperaturas, isso nós vamos estar estudando também sobre o clima desse continente, tá? São altas temperaturas, mas eles criaram ali os lugares todos climatizados para que as pessoas possam se sentir à vontade. Então, essa é o Oriente Médio, tá? E nós destacamos o Oriente Médio pelas grandes reservas de petróleo e gás natural, sua importância ali perante o mundo. Por isso que nós temos ali o grande interesse, principalmente dos Estados Unidos, nessa região, nessa parte do continente, do planeta, né? Do que é o Oriente Médio, tá? Por que os Estados Unidos têm interesse? Porque os Estados Unidos também, reservas de petróleo deles uma hora vai acabar, né? E nós sabemos que a principal meio de combustível para os carros nos Estados Unidos é a gasolina e o óleo diesel, que vem do petróleo, né? Então eles não têm eles agora que estão implementando o etanol, porém ainda em pequena proporção. Os veículos dos Estados Unidos eles têm a principal combustível, que é o quê? O óleo e a gasolina, que é do petróleo. Por isso que eles têm tanto interesse nas reservas de petróleo que tem no mundo todo. Além disso, para manter a hegemonia deles, né, como o principal país do mundo também, certo? Só para finalizar a primeira parte do capítulo, nós temos ali os aspectos naturais da Ásia. Aqui eu trouxe a Ásia, né? Que a Ásia ela liga a Europa por uma faixa de terra
E a África pelo Istmo de Suez. E a África pelo Istmo de Suez, que fica nessa proporção aqui, certo? Seus limites: leste, Oceano Pacífico; sul, Oceano Índico; norte, Oceano Glacial Ártico; oeste, aqui nessa proporção aqui da oeste, fica os montes de Urais, Cordilheira do Cáucaso, mares de Cáspio, cadê aqui, ó? Mar de Cáspio, Negro e Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mediterrâneo, certo? E aqui também é o Mediterrâneo. Canal de Suez e o Mar Vermelho. Opa, desculpa, aqui é o aqui que é o Mar Vermelho, aqui é o Mediterrâneo. Nas regiões leste e sudeste engloba arquipélagos e ilhas oceânicas. Então nós temos aqui ao leste e ao sudeste, nós temos ali arquipélagos e ilhas oceânicas. E, né, devido à extensão territorial, o continente ele possui uma diversidade natural muito grande. Aí nós temos ali as diversidades naturais. No Oriente Médio, na Península Arábica, o clima quente, verão ameno, no inverno é marcado sobretudo pela aridez atmosférica, ou seja, pela escassez de chuvas. Tal condição influencia na formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade de água favorece o desenvolvimento de formação vegetal. Então, isso daqui é na parte do Oriente Médio. Olha como que, por mais que é um único continente, nós podemos ver, vocês têm lá na página 352, essa imagem aqui também meio sem uma nitidez muito boa, vocês conseguem observar na página 352 do capítulo. Então, nós temos ali uma parte do Oriente, do continente asiático. Planalto de Tibete, tá? Como que vocês podem observar, aqui a gente tem uma cordilheira. Sibéria, região da Rússia, onde que é uma região muito fria, que as temperaturas chegam abaixo dos 50 graus. E parte da Índia, Bangladesh e de Bangladesh, onde que nós temos ali o Montes de Khazir, tá? A gente tem ali uma formação de florestas exuberantes, certo, pessoal? Então, são as paisagens que nós temos ali no continente asiático. Próxima aula, nós vamos